Amiguinhos vermes, tudo bem com vocês aí? Muita gente que foi na CCXP 2024 ficou chateada com a Mattel. Um stand da Mattel lá, que não era bem da Mattel, a gente vai falar sobre isso, e as pessoas esperavam ver muitas coisas de Masters of the Universe, muitas coisas tipo Mattel Creation, coisas cartoon, e não foi bem o que aconteceu. E eu queria conversar um pouquinho com vocês para tentar entender o porquê. A Mattel não é uma empresa de colecionáveis. A Hasbro, por exemplo, não é uma empresa de colecionáveis. É uma empresa de brinquedos. É uma empresa brinquedeira. Então, ao longo da história, elas fabricavam brinquedos, geralmente para crianças. Então, essa história do colecionável e tal, pelo menos na minha vida, começou no início dos anos 2000. McFarlane, Todd com aquela linha Movie Maniacs, que tinha os assassinos, né? Tinha o Ghostface, Freddy Krueger, o Jason e tal. Algumas outras empresas, até a própria Hot Toys com militaria, a Boeing, que acabou também tem histórias interessantes por trás disso aí. Mas essas empresas que fabricam G.I. Joes, Marvel Legends, DC Universe na época, que não existe mais, não é que não existe, não é mais fabricado, ou Masters of the Universe, são empresas essencialmente brinquedeiras. Então, quando você pega uma empresa de colecionável, como a Iron, Sideshow e outras aí, você tem uma tiragem menor, uma qualidade maior, porque você vende aquilo como um souvenir, como algo para ser colecionado. Então, com uma tiragem menor. Quando a gente fala de uma empresa de brinquedo, a tiragem é enorme, porque você vai trabalhar com o varejo. Varejo significa que você vai distribuir no máximo de lojas que você conseguir e reaproveitar o máximo possível daquele ferramental, que é a parte cara, para fazer os bonecos, para fazer outros bonecos e com isso ter o lucro. Por isso, já desde os anos 80 e antes, as empresas como Hasbro e Mattel e outras, aliás, Hasbro e Mattel são as duas maiores empresas de brinquedo no mundo hoje, elas já reaproveitavam, assim como fazem hoje, braço, perna, torso e tal, para fazer novos personagens. Eu acho até, vamos fazer, o charme, tem um romantismo em cima disso aí hoje em dia, muita gente que não gosta, mas o repaint e tal, existe um charme em cima disso, porque como eles fazem tiragens enormes para o varejo de brinquedos, então eles achavam essas soluções e criavam seus personagens para depois criar uma história. Primeiro reaproveitavam o repaint e depois criavam uma história em cima disso. Então, tendo isso em mente, que são empresas de brinquedo, e nesse vídeo está falando da Mattel, lembrando que a Mattel, nos anos 80, com He-Man, Barbie, explodiu. Foi como é que eu vou explicar? A He-Man mania, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, em outros países, foi um estouro. Mas depois a coisa foi esfriando. Em 2002, a Mattel lançou uma nova animação, que é uma animação que todo mundo fala, puxa, essa animação definitiva, tá? Hoje em dia o pessoal fala isso, mas na época, um pessoal muito parecido com o que reclama agora de Revelation e Revolution, desceu a lenha nessa animação. Não é o meu He-Man dos anos 80, a espada não é a mesma espada, é um computador, isso e aquilo. Então, hoje, esse desenho virou um cult, né? Virou a referência de Masters of the Universe, mas na época sofreu um hate danado essa animação de 2002. E ainda por cima, quando saiu essa animação, ela saiu na TV fechada. Então muita gente só foi descobrir que existe essa animação depois de adulto. Eu mesmo descobri essa animação, eu acho que, se a animação saiu em 2002, eu acho que eu descobri isso em 2004, 2006. Então, você vê, foi uma animação sempre para vender brinquedos, mas que não teve a mesma popularidade da animação dos anos 80 por vários motivos, porque era diferente, tinha novas histórias, etc., mas também porque não saiu para o público geral.
E a Mattel lançou uma linha de brinquedos baseada nessa animação 2002, um pouco menor, menos na escala dos Marvel Legends e tal, e foi um fiasco. Então, foi para o varejo e vendeu mal. E quando eu digo um fiasco, não é que vendeu pouco, vendeu aquém daquilo que eles esperavam. Então, por isso, a animação 2002 ela é interrompida no meio da segunda temporada, porque não vendeu o boneco. E nisso, a coisa, vamos falar, o tema Masters of the Universe deu uma adormecida até 2007, 2008, quando vem a linha Classics. Só que a Mattel, nesse momento, assim como outras, a Hasbro, etc., chegam à conclusão que não querem lançar aquilo no varejo, porque sabem que no varejo já tinham tomado também pau nas Novas Aventuras no final dos anos 80, tomaram pau nessa coleção 2002, então eles começam a ver o seu consumidor como um colecionador, alguém mais velho para comprar aquilo ali. Então eles não vão com isso para o varejo, eles vendem isso como assinatura. A linha Classics é uma linha que você comprava a assinatura para você receber 5 figuras por ano, com uma figura exclusiva, etc. Então você que hoje reclama que é difícil, às vezes, conseguir uma figura Origins, é difícil conseguir uma figura Masterverse. Antigamente, ainda mais com a questão do cartão internacional e outras coisas, da assinatura era muito mais difícil aqui no Brasil. Então, mas lá fora eles fizeram essa linha Classics, que é a linha definitiva para muita gente, é uma linha que talvez seja a linha que eu mais gosto ainda, tem um pouco de nostalgia envolvida nisso, mas eles começaram a fazer essa linha Classics só por assinatura, porque eles queriam atender colecionadores apenas. Então, mas quando você atende colecionadores, você entrega um produto melhor, com uma tiragem bem menor. Estamos falando de empresa de brinquedo. Então, o grosso dessas empresas não é o colecionador, aquela linha exclusiva, isso e aquilo. É brinquedo, é o varejo. Então, essa linha Classics até perdurou bastante tempo por assinatura. Depois a Mattel deu um fim nisso. Quem assumiu foi a Super Seven. E aí, um pouco antes da pandemia, a Mattel trouxe de volta, né, a prata da casa e anunciou que lançaria 2 animações, 3 coleções diferentes, com públicos diferentes, e foi daí que veio a linha Origins, a linha Masterverse e a linha CGI. E por que a Mattel fez isso? Ao longo dos anos, muito se especula da Mattel ser comprada e por dificuldades financeiras. Parte disso tem a ver com a história da She-Ra. Ela vendeu os direitos da She-Ra e por isso tem a dificuldade de colocar a She-Ra e o He-Man no mesmo filme, na mesma animação. Ela também tinha vendido a questão para a Universal dos bonecos, das figuras também, que é uma coisa que ficou meio nebulosa, não sabemos como é que foi resolvida. E, lembrando, é uma empresa de brinquedo. Então, ela queria lançar algo no varejo, até porque na época ela tinha uma linha grande, chamava DC Super Heroes, que depois virou DC Universe. E em algum momento ela perdeu essa licença para a McFarlane, que hoje faz o DC Multiverse. Então, quando a gente fala perdeu, também, não sei, talvez a Mattel tenha cortado, tenha ficado cara a licença, não sei. Mas a verdade é que ela perdeu uma grande licença, ou deixou de fazer uma grande licença, e resolveu retomar a prata da casa, que era Masters of the Universe. Então, com isso, vem as linhas Origins, que é um Vintage 2.0, para quem? Para colocar no varejo, isso é para encher as lojas. A gente na época falou, puxa, vamos ver Motu abarrotando as lojas novamente, apesar das lojas não existirem mais, né, praticamente, mas a gente veria Motu, Origins, para os pais darem para os filhos, para começar um negócio junto com os filhos, assim como aconteceu nos anos 80. Teríamos a linha Masterverse, que é uma linha mais próxima do Classics, que até começou com pré-venda, mais uma pré-venda que eu tomei pau. E tínhamos também a animação e a linha CGI.
Aliás, a linha Masterverse começou com figuras de Revelation na época, porque era a animação que eles queriam lançar e lançaram no Netflix. Quando a gente fala da linha Origins, que perdurou ao longo dos anos, a linha Origins lançou os personagens principais e depois, no final, começou a morrer. Por quê? Os personagens principais já tinham saído. Quem compra depois, no final da coleção Origins, são só os fãs, os vermes como nós. Então, eles tiraram essa linha, e eu estou falando só dos Estados Unidos, eu nem cheguei no Brasil ainda, mas tiraram essa linha do varejo, e aí para você comprar, você só compra via Mattel Creation. Então, porque não funcionava mais no varejo, não dava mais para produzir uma grande... fazer uma grande produção de personagens B e C. Então, eles destinaram essa coleção mediante a compra pelo site Mattel Creation. Masterverse continua até hoje. Masterverse você encontra até nas lojas lá fora, mas é uma linha mais cara e também não é algo bem de varejo. Você encontra em lojas mais específicas, tal, mas você não é um negócio que você vai, sei lá, em grandes lojas e encontra uma porrada, uma grande variedade. E como o problema de preço das figuras, de economia, não é algo exclusivo no Brasil, aqui é pior, mas lá também acontece, o Mattel Creation começou a fazer personagens também pela linha New Eternia Masterverse, mais caros, mas para você comprar mediante site. Porque também não dá para chegar com algo caro na gôndola, porque acaba encalhando, depois vai para promoção, isso, aquilo. Então, mesmo na linha Masterverse, ou mesmo na linha Origins, como vocês viram, alguns produtos são vendidos diretamente pelo site Mattel Creation. E Origins, como eu disse, depois ficou exclusivamente Mattel Creation. E o CGI acabou, porque a animação acabou, também considero que foi, não sei se foi um fiasco, mas eles encerraram. Se fosse bom, teriam continuado. Então, com isso, você só consegue comprar Origins lá fora via site. Não acha mais no varejo. Masterverse é alguma coisa. E nisso lançaram, nos mesmos moldes dos Origins, a linha Cartoon, baseada no desenho animado. E isso é para varejo. E por que de volta no varejo? Porque são os personagens principais que recomeçam e tal. Então eles veem isso como uma boa oportunidade para colocar, entupir no varejo. E começaram essa linha Turtles of Grayskull, que é um crossover entre Tartarugas Ninja, que é algo que sempre vende bastante lá fora, com Motu. E já anunciaram também um crossover com Thundercats, que a gente não viu nada ainda, mas já foi anunciado. Então, essa linha Tartarugas Ninja, que o pessoal torce o nariz e fala, que até estava lá no stand da Mattel, que tinha essa wave lá, que é o He-Man, que a gente chama de He-Man mendigo, mas é um He-Man ninja, tá vendo? Bem a cara do He-Man que a gente gosta, que a gente conhece, ó, tem nessa wave. Isso aqui é o que estava lá na Mattel, no site, no stand da Mattel, na CCXP 2024 que eu trouxe para cá. Então, são figuras que foram uma linha nova que é pro varejo. E quando diz que é pro varejo, por quê? Porque são coloridas, são cheias de coisas malucas, porque o varejo geralmente é para atender e para impactar crianças. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança numa carcaça deteriorada, mas isso aqui é mais para criança, porque quando você tem uma empresa brinquedeira, teu negócio principal é o varejo, é atender as crianças. É muito diferente, por exemplo, de uma coisa como essa aqui que eu ganhei lá do Yuri Cepol, que é também vendida via Mattel Creation para colecionador, tá vendo? Ela é maior, tem vários detalhes, troca de mão, isso e aquilo. Então, eles lançaram essas linhas exatamente para quê? De um lado, eu quero atender um público que é o público mais velho e colecionador, Masterverse. E no outro, eu quero atender quero ter uma linha para atender o varejo, que é de gôndola, etc, etc, e para impactar as crianças, porque o nosso negócio principal é o brinquedo. E para você encantar uma criança,
você tem que ter cores, você tem que ter coisas que chamam a atenção, mesmo que sejam absurdas. O problema é que aqui no Brasil a coisa ainda é um pouco mais complicada. Por quê? Já a distribuição dos Origins aqui desde o começo foi muito cheia de tropeços, parte disso por causa da Mattel, parte disso por causa da nossa aduana e outras coisas. E em algum momento as Waves pararam de chegar aqui no Brasil. Então você só conseguia comprar isso fora, até pelo site da Mattel Creation, que mandava para o Brasil e agora não manda mais porque já viu que isso aqui é uma merda. Então, a linha Origins, quando estava no varejo lá fora, já vinha tropeçando aqui no Brasil por diversos motivos, e porque encalhou pra caramba nas últimas Waves. E eles falam, por que encalhou? Ah, porque é bucha, tal, etc. Encalhou também porque não dava para vender um negocinho desse aqui a 300, 350 reais, algo que custa 20 dólares lá fora. Então, foi um fiasco danado e as pessoas aproveitaram. No final, tinha figuras como essa aqui a 30 reais. Imagina, quantos dólares são 30 reais? Então, um prejuízo danado. Mesmo assim, na CCXP 2023, uma baita surpresa, o stand da Mattel, que não é a Mattel, quem monta o stand, não é quem monta, mas quem faz a gestão do stand é a Barão, que é a fã de Virtus-se, que é a mesma que tem a loja Toy Mania, que também estava lá. Então, ela faz a gestão do stand, não é a Mattel. Só que em 2023 a gente teve a surpresa, uma nova tentativa da Mattel de recomeçar a linha, vamos falar assim, esses Origins, Mattel Creation, quando chegou a Montanha da Serpente e outras figuras exclusivas Mattel Creation. E o que o pessoal fez? Vou esperar entrar numa promoção, igual do Castelo de Grayskull, que hoje é difícil. E eu entendo o cara que deu esse chute ruim, porque as coisas são caras aqui no Brasil. Então, na época, não sei se era 700 ou 900 pau, a Montanha da Serpente lá na CCXP 2023. E sabe o que aconteceu? Também vendeu muito aquém do que eles esperavam. Então, enterrando mais uma vez algumas linhas de Masters of the Universe aqui no Brasil. Tanto é que o que sobra no stand da fã de Virtus-se, que é a Toy Mania e tal, o que sobra, os lojistas acabam comprando via o distribuidor. Então, por isso que o Tadeu tinha, logo depois da CCXP, tinha pelo menos umas 80 Montanhas da Serpente lá para vender, tinha Fangor, tinha Lady Slither, que também mesmo lá saiu em promoção. É por isso que essas figuras que eu mostrei aqui, agora há pouco, eu comprei no Tadeu, elas estavam sendo vendidas na CCXP, então já foram para Penzen Dolls porque não vendeu. Não vendeu o esperado. E fala assim, por que a Mattel só trouxe Turtles of Grayskull e tal? Porque eles chegaram à conclusão que não vale a pena trazer outras linhas, não vale a pena trazer linha de colecionador, por causa do dólar, por causa da aduana, isso e aquilo, a distribuição, e eles estão tentando trazer a sua linha de varejo mais infantil. Para mim, criança verme, talvez para vocês aí. Então não adianta muito torcer o nariz, puxa vida, essa linha é feia. Eu não sei, eu não acho, sinceramente, um verme falando, eu não acho feio. Eu sou fã de tartarugas, assim como as crianças lá fora, e sou fã de Masters of the Universe. E eu torci o nariz também no começo dessa linha, mas conforme as figuras foram chegando, eu falei, puxa, que bonitinho, tal, etc., que interessante. Mas esse é o motivo do desapontamento meu e de vocês com a Mattel aqui no Brasil. Então, além das linhas lá fora mudarem, ser uma empresa de varejo, fazer algo para colecionador, mas que não é o foco da empresa principal, além de ter a continuidade das linhas que aos poucos vão morrendo, passam a ser só exclusivas para o site, etc., aqui no Brasil é muito pior. Então, você que ficou chateado, aqui além dessas aqui também chegou um aquático, bonitão, vieram poucos e eu estou torcendo para chegar no Tadeu, estou na fila lá, mas estou vendo que não vai chegar. Chegaram 2 cartoon, e aí as pessoas podem perguntar, pô, e a linha dos cartoon e tal, por que não vieram? Porque já começou há algum tempo nos Estados Unidos, e o que eles mandaram provavelmente é restolho do que ficou. E veio o Demoman também, e o Extender. Foram 2 surpresas, Mattel Creation, mas
na minha opinião, poucas unidades, mais para agradar um pouco o público motoqueiro aqui, mas o resumo da ópera é esse aí. Então, infelizmente, colecionar no Brasil é complicado. Essas coisas aqui não são baratas. Às vezes a gente faz apostas. Então, eu lembro, tem um grupo de Origins que eu às vezes acompanho no Facebook. Assim, tem muita gente legal, muita gente que conversa e tal, mas tem umas barbaridades que a gente lê ali. Então, eu lembro nessa época da Montanha da Serpente, um montão de gente, vou esperar chegar a R$300. Está esperando até hoje. O pessoal esperava chegar aqui o Too Bad, Mattel Creation, esperava chegar o He-Man com o Pacato, que eu tenho aqui, que eu trouxe, que eu compro sempre com o @ Senhor dos Bonecos, tem mantido a minha coleção mais ou menos em dia do jeito que eu quero. Mas, no geral, é um mau negócio trazer muita coisa para o Brasil. Então, falando de Iron Studios, por exemplo, eu já fiz um bate-papo ao vivo com o Renan. Então, o Renan comentou, olha, nos Estados Unidos, a operação é mais saudável. Não foi esse o termo que ele usou, mas foi isso que ele estava comentando sobre isso. Mais saudável significa que você tem um negócio em dólar, você vende em dólar, e é mais saudável a operação. É claro, aí tem o cara que não entende, tem um outro lá que fala assim, ele está falando que prefere os americanos do que o Brasil, que vende mais nos Estados Unidos. Não foi isso que ele falou. Ele falou que a operação é mais saudável em função dos impostos, em função da conversão da moeda e outras coisas. Então, com a Mattel é a mesma coisa. Não é, as coisas não são como a gente quer. Então, elas são. Mas essas histórias por trás da empresa, por trás das coleções e tal, me interessam porque, de novo, eu não gosto só das figuras, dos bonecos, eu gosto dos causos que estão por trás. Mas o resumo da ópera é esse aí. Espero não ter me estendido muito, espero que tenha ficado interessante esse vídeo, e comentem aqui, tá? Comentem se vocês também ficaram chateados com a Mattel. Eu tenho um pouco de ranço, mas, sendo justo, o meu ranço é um pouco pessoal, numa situação específica, que eu já contei até algumas vezes sobre a live, lá, o lançamento de Revelation e outras coisas. Mas, nesse caso, a gente pode até não concordar com a estratégia da empresa, mas a gente sabe o que aconteceu e entende por onde eles querem chegar, tá? Então, eu sei, é uma estratégia que vem lá de cima, os caras não conhecem direito aqui embaixo, mas veja a Hasbro nesse momento. A Hasbro entendeu novamente que existe um público velho, colecionador, e existe o público brinquedeiro. Então, fez a parceria com a Pizzi, promete trazer Marvel Legends, Classified e tal, etc. Então, eles entenderam lá fora, entenderam aqui que a molecada, essas crianças, já cresceram e continuam comprando. E as novas crianças não querem saber muito desses brinquedos. Então, mas eles não podem também abandonar esses brinquedos, porque é o grosso. Então, eles têm que continuar investindo em linhas de varejo coloridas que chamem a atenção das crianças, que coloquem outros elementos, Tartaruga Ninja, April, isso e aquilo, para ver se encantam as crianças e abrem ao máximo a venda dos seus produtos, né, para todas as idades. Tá? Não deixem de comentar aqui se vocês gostaram desse vídeo, deem um likezinho, ajuda bastante. E eu acho que a gente se encontra muito em breve, ainda antes do final do ano, neste canal Coleções e Causos. Até mais. Tchau, tchau, vermes.